porque é um cara íntegro, que jogar pode destruir vidas, que influenciadores que fecham são vendidos, que possuem sangue nas mãos, e agora tá trabalhando para a empresa que mais lucra com bets no Brasil. A mesma empresa que injeta bilhões desse mercado na própria produção. Produção essa que agora o Felca faz parte. A mesma empresa que depende profundamente desse dinheiro para continuar funcionando. E não só isso, o Felca levou toda a audiência que ele conquistou criticando bets pra Globo. Então, peraí, ele ganhou relevância criticando bets, ganhou visibilidade criticando adultização. E aí pegou toda essa visibilidade e entregou nas mãos da maior patrocinadora e beneficiária de bets do país? Exatamente isso. Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero trazer um react de um vídeo muito bom do Kill na Voz, um cara que não comenta muito sobre críticas, né? O negócio dele é mais multi-react, mas ele tá trazendo um novo conteúdo ali no canal, onde ele aborda uma parada mais opinativa. Antigamente, muito antigamente, ele era um canal de opinião, mudou pra multi-react e hoje ele tá fazendo um conteúdo aí opinativo. E ele fez um vídeo sobre o Felca, né, ter entrado pra Rede Globo depois de ter criticado tanto as bets, e eu achei, tipo assim, os argumentos dele perfeitos. O cara é muito bom, ele sabe mostrar os argumentos ali e tudo mais. Só vou adiantar pra vocês que eu vou pular o primeiro minuto do vídeo, porque ele explica sobre esse novo quadro, né, que ele tá ali de jalequinho, estetoscópio, né, porque é um novo quadro do programa dele. Eu vou deixar o link na descrição, daí vocês assistem na íntegra. Mas se você quer ver sobre o Felca e as minhas opiniões em cima, bora ver isso aí. O nome do vídeo que ele lançou é Felca, o Beelzebub da Rede Globo. Hoje eu vou comentar um assunto que, sinceramente, muita gente tem um pouco de receio de comentar. Um assunto que envolve internet, moralidade, incoerência e, é claro, o Felca. Mas eu quero deixar claro que isso não é um ataque, não é um exposed, não é hate. É só uma análise mesmo sobre como tudo nessa história não faz o menor sentido. Tudo começou lá atrás, quando a internet inteira resolveu que criticar casas de aposta era praticamente uma medalha de honra. Virou tendência. Literalmente, todo dia aparecia alguém diferente dizendo: eu recusei dinheiro de bet. Olhem como eu sou íntegro. Eu não me vendo, não. Por favor, me aplaudam. Eu já disse hoje que eu recusei contratos de bet. Não, recusei. Olha como eu sou. Como se essas frases fossem uma espécie de atestado de pureza espiritual. E o público aplaudiu. E diga-se de passagem, muita gente mentiu sobre isso, né? Pegou o hype, falou que recebeu... eu recebi proposta de tais valores. Mentira, tá ligado? A grande maioria que falou isso nunca provou com e-mail, inclusive o Felca, né? Ele vai falar mais pra frente aqui no vídeo, e o Felca fala que recebeu proposta de 50 milhões, depois ele voltou atrás e falou que não, que foi o que a minha equipe tinha estipulado. Falou um monte de bosta. Fora que teve muita gente com um canal aí, sei lá, menor, com 10, 20 mil inscritos, que recebeu proposta de bet, assim, que às vezes nem era, mano. Era um link pra hackear o canal. Teve muito isso aí, tá ligado? Os caras falavam: não, nós somos a bet 718 aqui, somos novos no Brasil. Teu canal tem 15 mil inscritos. E aqui, ó, a gente vai pagar pra você, ó, 80 mil reais por vídeo aqui, ó. Aí você clica aqui nesse link, clica aqui, ó, que daí você já assina um contrato com nós. Aí o cara clicava, acontecia o quê? O canal dele transformava em live de criptomoeda. E aí teve muita gente que recebia essas propostas, achavam que eram reais, e daí começava a fazer isso aí que o Kill falou, porque eu recusei, porque eu... para. E na hora, vocês sabem disso. Qualquer criador de conteúdo que levantasse essa bandeira, automaticamente virava o filho perfeito da moral brasileira. E o Felca fez parte desse movimento. Ele não começou falando de bet como pauta central, mas percebeu rápido como esse tema batia forte no algoritmo. Era um assunto bastante quente, gigantesco e que dava view automático. Repetindo, isso não torna ele mau, não torna ele mentiroso, mas, na minha visão, deixa claro que ele surfou uma onda que já estava formada. Afinal de contas, ele não é burro. Ele viu a oportunidade, apertou o acelerador e repetiu a fórmula várias vezes, sempre com aquele tom: eu aqui sou íntegro, pessoal. Olhem pra mim como eu sou moral, pessoal. Eu sou diferente. Jamais eu sujaria as minhas mãos de sangue. E aí entra uma coisa importante. Eu não tô atacando ninguém por criticar bets. Qualquer um pode criticar o que quiser. O problema é quando essa crítica vira quase que uma identidade. Vira uma bandeira carregada com força demais a ponto de virar uma incoerência depois. E bom, tem outra coisa que sempre me incomodou. Fato, né, galera? Tipo, às vezes as pessoas, elas não entendem muito quando a gente fala sobre essa crítica em relação ao Felca, né? As pessoas ficam de... porque só enxergam bet. Não, a gente tá falando a respeito de um cara que é incoerente.
tá ligado? Porque ele usou essa onda, ele hypou em cima disso tudo, ele falou sobre se você divulga bets, você tem sangue nas mãos, falou de todo mundo, ele criou essa frase, não foi ninguém, nenhuma outra pessoa, foi o Felca que criou isso. E hoje ele tá onde? Na emissora, né, Rede Globo, que é patrocinada por 4 casas de apostas, dona de uma casa de aposta, ou seja, indiretamente o Felca tá recebendo dinheiro de apostas. Outra coisa que ele criticou, ele falou sobre pessoas que recebiam de forma indireta e não sei o que, então é inacreditável, mano, parece que essa parada não tá acontecendo, tá ligado? Parece que tipo, não, mano, o Felca, ele não tá fazendo essa fita aí, mano, é mentira, o Felca não assinou com a Globo, mano, não, é teoria da conspiração essa porra. Nessa história, porque no meu ponto de vista, durante as críticas do Felca, ele simplesmente começou a inventar informações, justamente para aumentar a atenção crítica do público. Não porque eram fatos verdadeiros, mas porque eram informações impossíveis de serem provadas ou refutadas. E detalhe, não porque eram verdadeiras, mas calma que eu explico. Calma que eu explico essa estratégia. Por exemplo, aquela história de que a maioria dos criadores de conteúdo que divulgavam bets ganhavam porcentagens da perda dos usuários. Ou seja, se um inscrito entrasse numa plataforma usando o código do influenciador e perdesse o dinheiro lá dentro, esse dinheiro iria direto pro bolso do criador, ou pelo menos parte dele. Ele falou isso várias e várias vezes, mas nunca citou um nome. E isso, vindo do Felca, é muito estranho, porque citar nomes nunca foi um problema pra ele. Nunca. A gente já viu ele batendo publicamente em vários criadores, inclusive recentemente quando ele foi pra cima do Ítalo Santos. Ele sempre expôs nomes sem medo nenhum, sempre deixou claro quem ele... Ixi, isso aí de tempo, né, galera? Virgínia também é outro nome que ele sempre falou. Porra, Virgínia tem uma empresa milionária. Antes dele fazer todo sucesso lá com o Orochinho, né, que ele tava New Face Reality. Então, ele sempre falou, deu nome. E aí, tipo assim, quando foi pra falar dessa parada, ele não deu o nome aos bois. Por quê? Porque não tinha, porque eram informações inventadas. Essa parada aí de ganhar uma porcentagem em cima das perdas, isso existe, galera, se chama rev share, tá ligado? Só que o rev share não é de pessoas patrocinadas, inclusive, quem é patrocinado por bet é proibido de fazer rev share, tá ligado? O que é o rev share? Você realmente pega lá um código, divulga esse código e você ganha uma porcentagem na perda da pessoa. Só que influenciadores que divulgam as plataformas, eles são como garotos propaganda, não recebem das perdas. Talvez você possa até falar, né, que indiretamente recebe, porque o dinheiro que a Bet paga os influenciadores é da perda, é óbvio, né? O lucro deles é em cima da perda das pessoas. É até burrice você botar isso em xeque, porque o lucro de uma casa de aposta está em cima da perda. Agora, o influenciador, ele nunca ganhou diretamente, tá ligado? E como eu disse, todos os influenciadores que eu conheço que são patrocinados por bets, eles são proibidos, tá ligado? Você é patrocinado, sei lá, pela Blaze, pela Betano, por isso, porque você não pode fazer rev share, tá ligado? Não pode. E tanto o Felca quanto o Daniel Penilla naquela época colocou como se todos os influenciadores fizessem rev share e não fazem. E o Daniel Penilla não precisa nem falar, né, mano? Depois do Exposed dele lá, o cara falando de casa de aposta que não pode e ele vendia curso pra ganhar na Loto Fácil. É inacreditável. Coisa que acontece... Só brasileiro faz as fitas aí. Ele tava criticando, mas nessa pauta específica, por algum motivo misterioso, ele resolveu esconder todo mundo. Ficou só naquela coisa vaga, jogada no ar, como quem diz. Eu sei de coisas, mas eu não vou revelar. E por que ele fez isso? Pra mim, é óbvio, porque provavelmente ele não conhecia ninguém que realmente ganhava porcentagem das perdas. É simples, ele não tinha nomes, não tinha provas, não tinha referência concreta. Ele só jogou a informação porque sabia que ninguém teria como rebater. E como eu disse antes, tudo para aumentar a atenção crítica do público. Porque quanto mais atenção, o ecossistema ficava cada vez mais favorável para ele continuar batendo. E quando ele foi levemente questionado, ele fez o que sempre fez bem. Sabonetou. Disse que no final das contas isso não importava, porque mesmo que o criador ganhasse uma espécie de salário fixo, o dinheiro do contrato viria das perdas dos usuários de qualquer jeito, igual o salário que agora ele está recebendo da Rede Globo, que agora, se vocês não sabem, é praticamente uma bet. Não é porque agora a Globo, em pleno 2025, ultrapassou a marca de bilhões recebidos de patrocínio, não. É porque, literalmente, a Globo é dona de uma bet. Bom, vamos lá. Ela já divulgou 4 bets diferentes. E agora
tem a sua própria. Totalizando, sim. Voltando. Ou seja, ele mudou completamente o que ele mesmo tinha dito, mas fingiu que era a mesma coisa. Se você aí parar 2 segundos para pensar, você vai perceber que isso não tem nada a ver com o que ele afirmou no começo. É outro raciocínio, uma lógica completa. Galera, é bizarro, né, mano? O cara criticou tanto, né, outras pessoas por receber diretamente e indiretamente dinheiro de bets, e hoje ele tá recebendo dinheiro da Globo, que 80% do dinheiro da Globo hoje é de bet, mano. 80% é muita grana. Ou você acha que no contrato do Felca colocaram lá, não, o Felca vai receber o salário dele com daqueles 20% que não é de bet, dos 80%. Não tem lógica, não entra lá. Mesmo que eles fizessem isso, não tem lógica, porque iam tirar de um lado e preencher com o outro. Não adianta, o dinheiro da Globo vem das bets. É uma parada que é uma tendência mundial. Isso aqui não é só no Brasil. O Brasil tá até atrasado. Outros países já tá isso aqui. A bet já tá há muito, muito tempo. É uma parada que já existe no mundo há muito tempo. E eu de fato queria entender o porquê que as pessoas pegam no pé tanto de influenciador, sabe? Por que influenciador virou esse monstro por divulgar bet? Por quê? O mesmo cara que ele critica um influenciador por ser patrocinado por bet é o cara que vai no estádio e torce com todas as forças pro time dele, seja da primeira ou segunda divisão, sabendo que 80% da renda do clube dele hoje também vem de bet. Você sabia que os 40 times da primeira e segunda divisão são patrocinados por algum tipo de casas de apostas? E já foi falado várias e várias vezes em várias e várias matérias que se não fossem as casas de apostas, muito clube tinha falido, mano. Então é bizarro, mano, porque pegaram um influenciador pra espantalho, tá ligado? Tipo, pra Judas mesmo. Vão malhar aqui e tal, mas se meu time, digamos que o meu time feche com a mesma bet desse patrocinador e ela desembolse aqui, ó, 500 milhões pra contratar o Messi, Cristiano, óbvio que o Messi, Cristiano Ronaldo não vale só isso mesmo. É pra contratar inúmeros jogadores e meu time vai ganhar Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, Brasileiro. Opa, obrigado, Betis. Com certeza seria isso aí. Mas em contrapartida, se fosse pela mesma bet, ele ia estar criticando os influenciadores. Tudo por quê? Porque outros influenciadores, né, que inclui o Felca, né, criaram como é que eu posso dizer? Toda essa maldição, que influenciador não pode divulgar bet. Porra, mano, puta que pariu, né? Completamente diferente. Só que, como na época era tendência criticar bet, era o comportamento padrão da internet, ninguém se importou em questionar. Pelo menos não se importaram muito, porque bastava bater e pronto. Todo mundo apoiava quem batia em bet, não importa se fazia sentido ou não. E o mesmo vale para a história dos 50 milhões. Primeiro, ele disse que recebeu a proposta diretamente, sempre com aquele tom de olha só como eu sou íntegro, recusei 50 milhões. Sempre aquela conversinha de moralidade elevada. Mas quando ele foi questionado, escorregou de novo. Dessa vez ele disse que não tinha recebido nada diretamente, que na verdade era a equipe dele que tinha criado aquele valor para apresentar para alguma casa de aposta, ou sei lá, algo parecido. Ou seja, já não era mais uma proposta real, virou uma suposição, uma estimativa inventada pela equipe. E acredite, esse valor não faz o menor sentido para quem conhece como esse mercado funciona. É claro. Jogou no cu da equipe, né? Que nem quando o cara faz alguma merda e joga no cu do editor, né? Não, foi meu editor que botou eu falando as bagulho aqui. mas não, mano. O cara foi lá e falou que foi a equipe dele. E porque ele botou um número surreal, mano, né? E na época ele falou 50 milhões por 3 meses. Ele falou isso, né? Eu não vou ficar botando aqui pra evitar strikes e tudo mais. Mas ele falou, pesquisa essa porra. Ele foi lá e falou, não, eu recebi por, sei lá, 3 meses uma proposta pra ganhar 50 milhões e eu recusei porque eu sou foda. Mano, só aí quem manja do mercado e falou, meu Deus, que cara mentiroso, puta que pariu. Você conhece o clube de futebol Flamengo? Conhece? Conhece o Flamengo? Com certeza conhece, né? Um grande clube de futebol brasileiro, né? Aí, ó, tá na final da Libertadores mais uma vez, né? Enfim, não preciso ficar falando aqui do Flamengo. O Flamengo, ele é uma potência nacional, né? Um bagulho de bilhões a gente tá falando. E sabe quanto que o Flamengo ia receber por 3 meses? Ou recebeu, né? Por 3 meses do patrocinador bet principal deles? 30 milhões. Pesquisa, pode pesquisar aí. O Flamengo recebe anual 120 milhões. Só que o Felca falou que ele recebeu uma proposta de 50 milhões por 3 meses. Ou seja, se fosse botar isso aí no ano, ia passar de 300 milhões. Ou seja, o Felca se autodenominou maior do que o Flamengo. Não faz o menor sentido, mano. Ele meteu o louco metido pra caralho. Levando em consideração os números que o Felca tinha na época. Na verdade, até pros números que ele tem hoje, é um valor completamente questionável. Mas, repetindo, como criticar casas de aposta era o esporte nacional do momento, ninguém se importava, ninguém ligava, ninguém parava pra pensar. E na verdade, até hoje, se o alvo era a bet,
qualquer crítica era válida. Foda-se. Mesmo que fosse mal explicada, mal sustentada ou simplesmente falsa. E é por isso que eu acredito que o Felca repetia essas informações, inclusive as inventadas, todos os dias, porque ele percebeu que não importava a qualidade das críticas. Não importava se era verdadeira ou não. O que importava era criticar. A crítica saturava? Muda ela. Inventa alguma coisa, sei lá. Ele viu que estava ganhando número, viu que estava ganhando moral, continuava. Um dia ele inventava uma coisa, no outro mudava um detalhe, no outro criava uma narrativa impossível de verificar. Sempre com aquele temperinho perfeito. Informações que ninguém conseguiria provar ou rebater. E isso, para alguém que já entendeu o jogo da internet, é ouro. Depois ele mudou o foco e veio o vídeo da adultização. E esse de fato explodiu, foi um fenômeno. Foi provavelmente o maior boom de audiência da carreira dele. E bom, quando você acerta um tema tão gigantesco assim, obviamente você vira um nome ainda mais relevante, isso não dá pra negar. Mas aí aconteceu a parte que ninguém esperava. Ele foi parar na Rede Globo. E isso por si só já é motivo de discussão por 1000 motivos diferentes. Porque a Globo tem um histórico gigante de adultização na TV. Histórico esse que o próprio Felca criticou com uma força absurda. E principalmente porque a Globo não só faz propaganda de bet, como, repetindo, hoje tem a própria casa de apostas. E se vocês duvidam, pesquisem. Por favor, façam isso. Ou seja, o Felca passou meses e meses dizendo que não fecha com casa de aposta porque é um cara íntegro. Que jogar pode destruir vidas. Que influenciadores que fecham são vendidos, que possuem sangue nas mãos. E agora está trabalhando para a empresa que mais lucra com bets no Brasil. A mesma empresa que injeta bilhões desse mercado na própria produção. Produção essa que agora o Felca faz parte. A mesma empresa que depende profundamente desse dinheiro para continuar funcionando. E não só isso. O Felca levou toda a audiência que ele conquistou criticando bets pra Globo. Então, peraí, ele ganhou relevância criticando bets, ganhou visibilidade criticando adultização. E aí pegou toda essa visibilidade e entregou nas mãos da maior patrocinadora e beneficiária de bets do país? Exatamente isso. Foi exatamente isso. Se você parar 2 minutos para analisar, você percebe que nada faz sentido. Porque a lógica é simples. Se o Felca realmente acredita que casas de aposta desgraçam vidas, como ele sempre disse, então entrar pra Globo é praticamente jogar gasolina na fogueira. Porque agora parte da audiência dele vai ser exposta a comerciais de bets na emissora que ele tá valorizando com a sua imagem. Ele ajuda uma empresa. Ou seja, né, um verdadeiro Judas, né, aos olhos das pessoas que ele cativou aí. E é por isso, galera, que eu não gosto de bancar o moralista aqui no canal, tá ligado? Eu não gosto que as pessoas me vejam como um cara que, ai, o certinho, não, eu quero que você me veja como esse, o cara que fala bosta mesmo, que tá aqui, ó, com taco de beisebol escrito diálogo comprado na Shopee pra falar merda, tá ligado? Tipo, foda-se, tá ligado? Eu quero que vocês me enxerguem como uma pessoa assim como vocês, tá ligado? É só uma tela, sabe? Eu não sou o pai do moralismo, o pai do certo e errado. Não, eu tô aqui pra gerar entretenimento, pra trocar uma ideia, pra fazer algumas críticas, que inclusive o que o Kill falou aqui é verdade, mano. Tipo, se você quer criticar bet, tá tudo bem, mano, tá ligado? O moralismo, a moralidade, no caso, é uma parada relativa, tá ligado? O que é moral pra você, talvez não seja moral pra mim, ou moral pro Kill, ou moral pra outras pessoas. E tá tudo bem você me criticar e eu criticar você. Só que o que não tá tudo bem no meu ponto de vista, e eu acho que realmente, do ponto de vista de todo mundo, é você ir lá, criar um certo personagem, né, lucrar com isso, bancar de moralista e depois você se tornar aquilo que você mais criticou. É bizarro, mano, se torna uma parada de Judas mesmo. Eu trouxe no vídeo sobre a Bianquinha aqui que o Felca, ele tá se tornando o novo Felipe Neto, né, mano? Ele criticava, fazia isso, aquilo, não sei o que, e depois ele se tornou aquilo que ele mais criticava, sabe? É extremamente bizarro. Então, por favor, se você me segue aqui, saiba que aqui não tem moralismo não, mano. Aqui a gente conversa, critica daquilo a ferro e fogo mesmo, e sem ficar apontando muito o dedo na cara dos outros, mano. Que lucra bilhões com o que ele chamou de sangue. Inevitavelmente, parte desse dinheiro volta pra ele, direta ou indiretamente. É claro, eu tô usando a mesma lógica que ele usou anteriormente. A questão é a seguinte: como é que alguém que bateu tanto nessa tecla vai justamente para a empresa mais envolvida nisso tudo? Não que o YouTube também não seja, afinal de contas aqui tem propaganda de bet toda hora. Mas nesse caso dá até para passar um pano porque ele tava aqui bem antes disso acontecer. Meio que ele não tinha escolha. Só que agora, entrando para a Rede Globo, ele tinha. Se você acha que é exagero,
Faz uma matemática simples. Se amanhã... Só pra simplificar um pouco mais o que o Kill falou aqui, que nem ele falou que talvez ele não tenha muito culpa porque ele tava antes, tipo assim, ele falou que quem recebia dinheiro indiretamente de bet tinha sangue nas mãos. Mas o dinheiro que ele recebia do YouTube, indiretamente também tem dinheiro de bet, porque não seja hipócrita, você que me assiste aqui, assiste outros influenciadores, com certeza quando você abre tem uma propaganda ou outra aí de bet, tá ligado? Então se tornou incoerente esse argumento dele. Isso que o Kill falou de, ele tava antes disso aqui e tal, beleza. E também tem muita gente que vai falar, mas ele desmonetizou o vídeo da adultização, não sei o quê. Mas todos os outros vídeos dele estão monetizados e todos os outros têm anúncios que com certeza são de casas de apostas também. Então, tipo assim, ele jogou contra ele mesmo, falar esse negócio de receber dinheiro indiretamente de bet, sendo que ele recebia, mano. Mesmo que sem querer, ele recebia. Todos os patrocinadores ligados à Bet retirassem o dinheiro da Rede Globo, a emissora com certeza entraria em colapso. Demissões em massa, cortes de produção, programas cancelados. Sinceramente, eu acho que o programa do Felca seria um dos primeiros. Queda de valor do mercado. Enfim, é uma cadeia, é uma bola de neve. É quase impossível sustentar a máquina Globo sem esse dinheiro. Todos vocês sabem que a televisão perdeu muito a força por conta da internet. Enfim, a matemática é bem mais fácil do que vocês imaginam. Então sim, é completamente incoerente. E aí vem a parte final. A parte que ninguém gosta de admitir, mas que é a mais verdadeira. Todo mundo tem um preço. E o preço do Felca não foram 50 milhões. Não foi nenhuma proposta utópica. O preço dele foi o status. Afinal de contas, a Globo dá status. Tem um programa no Fantástico, dá status. Ele poderia falar sobre saúde mental no canal dele. É só vocês compararem os números que ele tá fazendo atualmente com os números que ele falou que vai fazer no Fantástico. Mais uma vez, a matemática não fecha. Mas aqui... Nossa, perfeito isso aqui. Perfeito, tá ligado? Ele não precisava ir pra Globo pra ele falar sobre saúde mental. Mano, ele fez 50 milhões de visualizações em um vídeo. A Globo nem sonha em chegar nesse número, nem mesmo no Fantástico, que é um dos principais programas dele. Não tem 50 milhões de acessos no Fantástico, tá ligado? E o Felca, ele poderia... se ele quisesse realmente ajudar as pessoas a falar saúde mental disso, ele faria um quadro dentro do canal dele sobre saúde mental e seria extremamente rentável, mas não, mano, ele queria o status de estar na Globo, eu sou global. Não é muito difícil de enxergar que o Felca, ele gosta dessa parada de status, principalmente levando em consideração essas revistas e ensaios fotográficos que ele apareceu recentemente. Muito influenciador quer estar nos holofotes, sabe, essa ânsia por ser extremamente famoso, por ser, né, aceito por toda a sociedade, aparecer na Forbes, né, que nem o Podpah, né, porque eu preciso aparecer na Forbes e tal, e foi isso, mano, tá ligado? O Felca, ele foi pra Globo justamente por status, e por dinheiro, óbvio, né, o dinheiro que vem oriundo de bet. A questão é que ter um quadro fixo em uma das maiores emissoras do mundo alimenta o ego de qualquer um. Eu não tô dizendo que é errado aceitar uma proposta dessas. O errado é construir uma narrativa inteira de moralidade absoluta e depois tomar uma decisão que contradiz absolutamente tudo. Se ele tivesse aceitado de fato uma proposta milionária de bet, sinceramente, seria mais honesto, seria menos contraditório, seria mais coerente com o personagem que ele fingiu ser durante meses. Mas ele escolheu o caminho que, na visão dele próprio, é o pior caminho possível. Ele se uniu à empresa que mais se aproveita de dinheiro de bet do Brasil. A mesma empresa que ele demonizaria se fosse outro criador entrando lá. Se fosse a Bianquinha ganhando o programa no Fantástico, seriam mais 10 vídeos do Felca falando sobre bets. No final das contas, a própria matemática que o Felca criou não fecha. Não adianta nada salvar 10 pessoas num boteco falando sobre saúde mental, como ele disse, enquanto ele leva milhões de pessoas que ele conquistou fazendo seus vídeos para um universo que o tempo todo tá mostrando propagandas de bet. E essa é a grande ironia do Felca. E se antes o Felca dizia que criadores de conteúdo que divulgam casas de aposta tinham mãos sujas de sangue, hoje ele não tem só as mãos, ele tá com o corpo dele inteiro mergulhado numa piscina de sangue. Parabéns, Felca, você não se tornou aquilo que você criticava no passado. Você se tornou algo muito pior. Parabéns por valorizar uma emissora que tá fazendo de tudo pra acabar com a internet. Valeu. Galera, extremamente bizarro tudo isso, né? O moralista, ele sempre acaba caindo, né? Não adianta, mano. Todo moralista, seja na internet, seja no seu trabalho, seja na puta que pariu, todo cara que prega ser certinho demais, ser isso, ser aquilo, ele acaba se fudendo. Uma hora ou outra vai aparecer uma hipocrisia, uma incongruência que pode falar, não sei. Mas enfim, é bizarro, né? Ver o que o Felca se tornou. Mas vamos ver uns comentários aqui do vídeo do Kill pra ver o que a galera tá pensando, se estão
concordando, não tão concordando. O cara gerou uma lei de censura, foi dormir e acordou indo pra Globo. Ele aproveitou o seu engajamento, né? Você acreditou no moralismo dele e ele pegou tudo isso aqui e fez o quê? Vendeu pra Globo. Toma, pegue aqui pra vocês. Felca virou o novo Felipe Neto, rápido demais. Saudades da era Prime dele. Isso sobre o rápido demais, eu falei no meu vídeo passado que eu fiz, né, lá da Bianquinha. Que, mano, eu fiquei assustado, porque foi o quê? 3 meses, acho? Depois disso, nem isso, se duvidar, tá ligado? Tipo, eu esperava que o Felca ia fazer o quê? Ele ia esperar a poeira baixar, ele ia, né, passar 2 anos, 3 anos pra daí ele poder falar que, ai, mas eu era outra pessoa, igual o Felipe Neto, né? Eu mudei, né? Que o Felipe Neto de 3 anos atrás não é o mesmo que hoje, sabe? Ele ia utilizar dessas frases. Mas não, mano. 3 meses ele não pode nem usar esse argumento, que antes eu era outra pessoa, não pode. Agora, por isso que ele tá em silêncio, inclusive. Foda, né, galera? Por que ele aceitou? Porque, né, daqui 2 anos o hype talvez não esteja o mesmo, né? Não esteja... A proposta da Globo não venha, né? Não venha essa proposta tão alta em dinheiro de bet pra receber, né? Pra cair na conta. Dinheiro indireto ou direto de bet. O cara tá monopolizando minha cabeça. Meu mano, era realmente admirável tudo que o Felca já fez. Não tô falando só sobre o bagulho de adultização, mas sim de muitas boas ações que ele fez pela internet. Só que o pessoal endeusa ele como se fosse um anjo e não sei o que significa isso. Não é, tem muitas outras pessoas que não são famosas, não buscam reconhecimentos e já fizeram muito mais do que ele, sabe? Querendo ou não, ele não é um ser perfeito, puro e 100% bondoso como muitos taxavam ele, já que sim, ele fez coisas incríveis, mas já vacilou várias vezes. Mas ele mesmo se intitulou desse jeito, não adianta eu querer passar pano pra dizer que não, porque ele se intitulou dessa forma, esse cara íntegro e tal. No momento que ele falou sobre sangue nas mãos, sobre isso, sobre aquilo, ele mesmo se intitulou dessa forma, um cara íntegro. E também, isso aqui fala muito sobre o brasileiro ser muito carente de ídolos, tá ligado? Já estavam falando do Felca ser presidente, mano. Que porra é essa, meu irmão? Vocês estão malucos? Qualquer pessoa, né, que apareça ali com uma certa relevância, pronto, vira ídolo. Que é bizarro, o brasileiro é carentão, mano. O pessoal tem sim que reconhecer e aplaudir atos caridosos assim, mas deixar de colocar pessoas que fizeram tais em um pedestal, já que, querendo ou não, ele é só mais uma pessoa comum. Quero muito ficar famosa pra divulgar todas as casas de apostas possíveis. Isso aqui que essa moça falou é um fato, mano. 90% das pessoas que criticam influenciadores que divulgam bets, por metade da proposta, ou 10% da proposta, aceitariam, tá ligado? Seja sincero, vem aqui pertinho de mim. Digamos aí que você ganha o quê? Um salário mínimo? 2 mil reais? Você ganha por mês pra pegar um ônibus todos os dias, né? Pra ir pro trabalho, voltar, aguentar cheiro de sovaco, peido, velho, enchendo o saco, teu chefe na tua orelha, às vezes trabalho braçal, tá ligado? Ali se fudendo no trabalho braçal, ou trabalhando como caixa de supermercado, ou com vendas, aguentando merda de cliente. A gente sabe que a vida do CLT não é fácil. E aí, sei lá, você consegue uma relevância na internet e vem uma casa de aposta e fala assim pra você: olha só, fulano, eu te ofereço 5 mil reais por mês pra você fazer 5 anúncios ainda no seu perfil, no Instagram, no seu canal no YouTube. Se você, sinceramente, me responda, você não aceitaria, mano, você poder largar o teu emprego lá, o teu chefe chato, tudo aquilo que eu falei, e ficar em casa, trabalhando, tá chovendo lá fora, tá aqui, não precisa pegar ônibus, não precisa nada, e vivendo bem, tá ligado? Sério mesmo, analise isso antes de criticar, né, médios influenciadores. Eu nem falo de Virgínia, Felipe Neto e etc, essa galera aí que daí são milhões, são pessoas que já ganham milhões, daí receitam milhões. Eu falo do influenciador que é comum, né, como você, né, como você, olha só, lá ele. Enfim, fale sobre isso se você chegou até aqui no vídeo, eu quero ouvir tua opinião de verdade mesmo, mas pense bem, não seja moralista. O Felca foi de um herói nacional para um demônio que faz parte do sistema, incrível. Não recebo porcentagem das perdas, eu sou pago por elas. Eu gostava muito do Felca, acompanhava sempre os vídeos dele, mas agora ele virou outra pessoa. Foda. Minha visão: Globo queria cauterizar o Felca por ser uma grande ameaça para sua imagem. Minha visão 2: ameaçar o Felca de morte se ele não cedesse a Globo. Não, vai ter que... não, puta que me pariu, isso aqui eu tava concordando, aqui eu concordo 100%, mas isso aqui, mano, ameaçar o Felca pra ele não ceder pra Globo. Para, meu filho, para com isso aí. Mas enfim, o que você acha a respeito disso? Deixa nos comentários, esse vídeo ficou longo pra caramba, né, bastante argumentos aí, enfim. Vou ficando por aqui, valeu, falou.